Muito boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Imagens do Instagram para você acompanhar a gente também, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa. O número do WhatsApp é o 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, para vocês que acompanham pelas imagens, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com todo o empenho, com toda a dedicação, saúde e alegria para todos nós. Eu apresento os nossos convidados de hoje para análise e debate dos nossos assuntos. Primeiramente, o José Aníbal, economista, sempre deputado, sempre senador, José Aníbal do PSDB. Seja bem-vindo, Aníbal, tudo bem? Seu microfone fechado, José Aníbal. Agora sim, vamos caminhando. lá. Já tivemos ontem aquele desfecho terrível, a morte do Bruno Covas, e é uma semana que inicia com enfim, uma perda, né? Importantíssima, esperança, juventude, vida pela frente. Mas, enfim, vamos lá. É uma perda que a gente perde até as palavras. Você ficou procurando uma palavra aí que se perdeu também. É uma coisa que mexeu com todo mundo e mexeu com os corações de todos, uma comoção. Enfim, a gente vai falar disso já já. Também com a gente o advogado, doutor Estácio Ayrton Moraes, especialista em direito trabalhista. Seja bem-vindo, doutor Estácio. Tudo bem? Boa tarde. Olá, Mauro. Tudo bem? Graças a Deus. Uma boa tarde a você, José Aníbal, a Zeniro. Desculpe, meio pouco, mas vamos em frente. Semana difícil, né? Uma perda inestimável, um pai de família e uma pandemia ainda na nossa segunda onda, deixando mortos, brasileiros, pessoas enlutadas também. Mas, enfim, Deus é maior e vamos com força. Vamos com força. A semana começa, de fato, bastante triste, como já destacou aqui o José Aníbal, também o doutor Estácio. A morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ontem, aos 41 anos de idade. Bruno Covas que perdeu a luta para o câncer que teve origem no sistema digestivo e contra o qual o prefeito lutava desde 2019. Neto do ex-governador Mário Covas, o Bruno nasceu em Santos, cresceu próximo do avô, próximo da política. Em 2004, logo após ter se formado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Economia pela PUC, ele iniciou oficialmente a sua carreira política como candidato a vice-prefeito de Santos. E depois, logo depois, em seguida, foi deputado estadual, foi um notável deputado estadual, deputado federal, e tornou-se vice-prefeito e depois prefeito de São Paulo, numa trajetória curta, porém muito marcante, que deixa várias lições, inclusive aos veteranos, que parecem ter esquecido qual é a verdadeira missão dos homens públicos. Mesmo lutando contra o câncer, Bruno Covas enfrentou com todas as forças o desafio de governar a maior cidade do país em meio à pandemia de Covid-19, tendo, inclusive, se mudado para a sede do governo municipal para acompanhar, para ver de perto aquilo que estava acontecendo por conta da doença na cidade de São Paulo. Procurou sempre se mostrar à altura das melhores tradições paulistanas, que valorizam o trabalho, que valorizam a cooperação, que valorizam a diversidade, o diálogo e com disposição para a verdadeira política, na qual eventuais diferenças ideológicas foram deixadas de lado em nome de ideais superiores. O programa Gente que Fala tem grande orgulho de ter acompanhado essa brilhante trajetória do Bruno Covas. O prefeito esteve em nosso programa em diversas oportunidades, como deputado estadual, como deputado federal, como secretário do Meio Ambiente, enfim, todos os cargos que ele ocupou, e na última vez como prefeito de São Paulo, no dia 7 de setembro do ano passado.
E por aqui, ao seu filho Tomás, toda a família, o carinho, a solidariedade de toda a nossa equipe, do programa Gente que Fala, com o respeito que sempre tivemos pelo Bruno Covas. E a gente inicia aqui o nosso assunto, nosso primeiro assunto, nessa edição do programa Gente que Fala, contido aqui pela emoção de tudo que ocorreu e que ainda está ocorrendo. Zé Aníbal, o novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse hoje que vai dar continuidade à gestão do Bruno Covas na cidade, mantendo a composição política feita por seu antecessor. Ricardo Nunes participou hoje cedo da sua primeira agenda oficial como prefeito empossado e acompanhou a retomada da vacinação para gestantes e puérperas com comorbidades na zona oeste de São Paulo. O novo prefeito da capital declarou que tem uma visão política semelhante à de Bruno Covas e que condena qualquer forma de radicalismo na política. Frase dita aqui por ele de manhã, em relação à composição de governo e tudo, ele disse que, abre aspas, é um governo que nós fizemos juntos, sob a liderança do Bruno, evidentemente sob a forma de pensar dele, e não tem por que não dar continuidade. O que você tem de expectativa, José Aníbal, em relação à continuidade da gestão Bruno Covas? A gente sempre imagina, né, com trocas, mudança de secretariado, mudança na direção, né, entre os dirigentes das empresas municipais, enfim. Qual que é a sua expectativa em relação a tudo isso que está acontecendo e ao que vem pela frente? Aníbal, seu microfone fechado. Hoje estou meio... Mas, enfim, o Bruno fez uma campanha inesquecível na capital. Uma campanha em que ele conquistou confiança, despertou esperança, mas, principalmente, ele valorizou o espírito público, a construção de políticas públicas e o debate sobre elas. Você mesmo falou diálogo, debate, cooperação. O Bruno, em nenhum momento, mudou o tom da campanha. Era muito centrada nos desafios que a cidade tem, naquilo que ele tinha feito, naquilo que ele pensava fazer, né? E tratando dos adversários com cordialidade, com espírito público. Não era uma coisa agressiva, o adversário é inimigo. Ao contrário, o Bruno é um político que o Brasil precisa. É uma pena, é uma lástima. É terrível que tenha acontecido isso. Porque ele estava construindo uma liderança não só de tolerância, mas de afirmação da democracia, das liberdades, de bom diálogo e da convergência a favor da população, das pessoas, sobretudo daqueles que mais precisam de governo. No último trimestre do ano passado, cessado o benefício do governo federal, aquele auxílio emergencial, ele definiu um auxílio de São Paulo de R$100 para 1 milhão de pessoas. Quer dizer, ele investiu, fez um investimento generoso de R$300 milhões durante 3 meses para que as famílias pudessem ter uma renda adicional, sobretudo aqueles que quase nada têm. Então, o Bruno, em nenhum momento, ele favoreceu, não, eu preciso investir nisso, naquilo, não posso só fazer isso, enquanto tem gente em São Paulo passando necessidade, passando fome. Então, esse era o Bruno. Um compromisso com a democracia, um compromisso com as liberdades e um compromisso com as pessoas. E buscar, através da política, soluções, não uma guerra, um conflito permanente de tensionamento, de estresse, que não leva a nada, que não é criativo e que, sobretudo, impede que a política chegue onde ela tem que chegar, nas pessoas. Então, eu imagino que o prefeito que assumiu, o Ricardo Nunes, eu acho que ele está corretíssimo ao dizer que compartilhava dos propósitos que o Bruno trabalhou durante a campanha e que propósitos que levaram à vitória, né, na eleição de agora há pouco, né, 5, 6 meses atrás. É terrível falar disso, mas, enfim, é o que é. Então, eu imagino que o Ricardo Nunes está imbuído desse espírito de busca de soluções, de diálogo
quando e sempre que for necessário, e, sobretudo, de ação para que São Paulo seja uma cidade melhor e uma cidade que atenda mais aqueles que mais necessitam de um atendimento, sobretudo nesta pandemia. Eu lamento muito não ter o Bruno na discussão sobre o que faremos depois da pandemia. Ele já era um jovem e experiente político, com compromissos muito bem definidos. Portanto, a minha boa expectativa é que o prefeito que assumiu ontem venha fazer um trabalho em continuidade àquilo que o Bruno estava fazendo e que mereceu a confiança e que criou esperança nessa nossa gente de São Paulo. Doutor Estácio Ayrton, a sua mensagem, as suas palavras em relação a Bruno Covas e pegando aqui o que destacou o senador Aníbal a respeito do prefeito, aquele que trabalhava na busca pela solução. E a gente olhando hoje, muitas vezes, um desvirtuamento em relação ao conceito da política. A política está aí para a promoção do bem-estar, para a promoção do bem comum das pessoas. E nesse momento, a gente vê a perda que a gente tem em relação a um político que olhava a política desta forma, aquela que é feita, aquela que tem que ser feita pelo bem-estar de todos. A sua avaliação. Pois é, Mauro. Me ouve? Tive um problema técnico? Sim. Então, tudo que foi falado de forma muito detalhada da parte política do nosso querido prefeito, né, pelo José Aníbal, não tenho o que mais a crescer. O que eu tenho a falar é da pessoa realmente que ele transmitia como pai, o que me tocava muito, aquela relação do Tomás, o filho ainda jovem, sempre ali com o pai, na luta, né? Naquela tristeza, mas sempre junto, de mãos dadas e sempre com a esperança. Então, o que o nosso querido Bruno Covas transmitia, além de um político diferente, de uma linhagem diferente, sempre sereno, com bom tom, né? Muito cordial, é isso. Uma pessoa, um jovem, nutrido pela laço familiar, mostrando ali a presença, a luta com o filho, nunca deixando o trabalho, sempre valorizando a luta diária e cotidiana. Então, realmente, não tenho outras palavras, senão dizer que é uma perda realmente inestimável para todo o país, não só para a terra aqui de São Paulo, né? Zé Aníbal, já dá para fazer uma avaliação sobre os rumos do PSTB, com a perda do quadro, com a perda de Bruno Covas? Olha, o Bruno era uma liderança que estava se construindo de forma muito consistente e, exatamente por isso, adquirindo uma dimensão nacional, não só na cidade, no estado, mas como no Brasil. Ele era uma grande expectativa de todos nós, de um político que podia vir a disputar qualquer cargo no estado de São Paulo ou no Brasil, com o correr do tempo, com a experiência que ele estava acumulando, mas, sobretudo, com os traços de caráter e de compreensão da atividade política, que ele herdou muito do avô. O Mário Covas, todo mundo dizia, não, turrão, turrão. E ontem eu me lembrei num canal de televisão que há 21 anos atrás a gente fez esse mesmo percurso, 20 anos atrás, em 2001, levar o corpo do Mário Covas para o cemitério em que foi levado, para o qual foi levado o Bruno Covas. Ele herdou muito do avô, conviveu com o Mário Covas e viu que o Mário Covas tinha um compromisso que era constante, permanente, focado com as pessoas, com a educação, com a saúde, com a moradia. Não foi à toa que o Mário herdou um governo que estava muito desarrumado e conseguiu ser reeleito. Não é? Por quê? Porque arrumou São Paulo. São Paulo, quando o Mário Covas assumiu, não tinha dinheiro para pagar a gasolina da polícia. E depois o Mário não só foi reeleito, como foi sempre considerado, eu pessoalmente considero o melhor gestor público do Brasil na segunda metade do século passado. O Bruno, então, herdou muito essas qualidades do Mário e, ao mesmo tempo, ele aprendeu também, com toda essa
essa forma como a política está se desenvolvendo no Brasil, o lado mais negativo dela, que esse lado negativo não constrói nada. Ao contrário, ele obstrui. E que um político como ele, jovem, se comprometeu sempre, né, a desobstruir os canais e estabelecer o diálogo, a convergência. Na semana da eleição, numa entrevista que ele deu, ele reconheceu que o adversário tinha um programa para a juventude melhor que o dele. Isso é absolutamente inusual no Brasil. Você reconhecer que o adversário, a 4 dias da eleição, tem um aspecto do seu programa que é melhor que o seu. Quer dizer, é a abertura efetiva para debater, conversar, propor soluções factíveis. Ele tinha um aguçado sentido, ainda que há pouco tempo na vida pública, de que as coisas têm que ser feitas com responsabilidade, porque senão você dá com uma mão pequena e depois tem que tirar com a mão grande. Isso ele nunca fez. Portanto, eu acho que nós, do PSDB, vamos sentir muito a falta dele. Muito. Não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Havia uma expectativa crescente com o desempenho do Bruno e nós tínhamos muita confiança de que seria um desempenho cada vez melhor e que o tornaria um líder nacional. Perdemos essa figura extraordinária. Trazendo aqui para a nossa conversa, no programa Gente que Fala de hoje, também jornalista Walter Siglione, que acaba aqui de se conectar. Tudo bem, Walter? Seu microfone está fechado, Walter. Vamos lá. Tudo bom, Mauro? Bom dia, né? Ao nosso senador Zé Aníbal, ao nosso advogado, doutor Estácio. Eu agradeço estar participando do programa. Estamos falando sobre a perda do prefeito Bruno Covas. Qual é o vazio que fica, qual é a lacuna que fica na nossa política? Eu escutei o que o senador falou, né? Eu participei, conheci o prefeito Bruno Covas na campanha de 2000, campanha que foi o nosso governador do estado, né, o João Dória, e tive muito contato com o pai dele, viu? Né, com o avô dele, na questão, quando eu era jornalista. O Zé Aníbal tem total, assim, total razão no que ele está falando. É uma perda do Bruno, não ter o Bruno nos quadros da política hoje, é uma questão de equilíbrio, né? Queria lembrar também, eu tenho muita amizade com o Mário Covas, né? E falava para Mário que não é só isso que a gente viu no Bruno, ele pegou 4 situações muito terríveis, né? Primeiro, a saída, né? A saída do governo do estado, ele que era o vice-prefeito, foi para prefeito, quer dizer, demonstrou força ali. Imediatamente pegou a questão da pandemia, que foi muito complicado, e em sequência a questão da doença dele, e esteve com Covid, quer dizer, tudo junto. E eu nunca vi o Bruno reclamar de nada, né? Atendeu na prefeitura, mudou para lá, botou a cama dele lá. Ontem até saiu fotos ali, o gabinete dele com a mesa junto, né? E essa doença terrível que é o câncer, que a mamãe teve, que o Mauro sabe, o pessoal sabe, ser uma pessoa forte em todos esses momentos, e ainda para a família dele, realmente um estabilizador para o filho dele, como a gente viu ontem, não é só a perda para a política, né, senador? A perda como pai, como ser humano. Ontem eu vi uma coisa diferente, as pessoas na rua sentindo essa sequência de situações, como político, como homem, como pessoa lutadora. Eu admirei o Bruno muito nesse 1 ano e pouco, porque para quem passou o que a gente passa nessa doença, para quem vê a Covid, está enfrentando de frente ali, saindo inclusive da casa dele para ir dormir na prefeitura, que me chamou uma atenção muito grande naquela questão da pessoa estar tomando conta do seu próximo. Então, eu fico muito sentido com tudo isso, né? De verdade, e eu concordo muito com o que o senador falou, é uma perda para o equilíbrio da política que a gente tem no país. É difícil, né, Mauro? Muito bem. 12h21 agora, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente vai aqui para um outro assunto, e não poderia ser outro a não ser a questão da Covid. Após 15 dias de queda, a média móvel de mortes pela doença voltou a subir ontem, ficando em 1.915 óbitos a cada 24 horas na última semana.
e apesar dessa alta, a média era 1910, no sábado foi para 1915 ontem, né? A interrupção na queda preocupa pelo fato de os números ainda estarem num patamar muito alto e por vir acompanhada da queda do ritmo e de vários casos de interrupção na vacinação dos brasileiros. Está preocupante ainda, né, Aníbal, essa questão agora por conta da falta de vacina, né? A gente esperando aí o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, chegar da China, a produção parada no Instituto Butantan, já não é o ritmo que deveria ser de vacinação, em razão de todas as dificuldades, e agora mais esses obstáculos aí para serem enfrentados. Como é que você avalia tudo isso? Olha, é um caso clamoroso de como se transforma uma oportunidade numa briga. O Brasil, o maior consumidor, né, de produtos de exportação do Brasil é a China. Um presidente com um átomo de sensatez, parece que o que nós temos não tem nem esse átomo, em vez de brigar com a China, desde o início, devia ter estabelecido uma relação com a China de cooperação. A China tem uma das indústrias farmacêuticas, provavelmente a mais desenvolvida da Europa. Outro dia eu vi um debate que o que eles estão investindo em pesquisa, em laboratórios, em remédios de toda a natureza, enfim. Por que ficar brigando com a China? A China continua comprando fortemente os produtos brasileiros. Já várias vezes, que interesse tem de pôr aquele maluco que teve no Ministério das Relações Exteriores, um sujeito completamente destituído de qualquer bom senso, e ainda mais no cargo que estava, ministro das Relações Exteriores. E estimular seguidores a ir pelo mesmo caminho e tal. A China podia estar priorizando, ou pelo menos dando uma atenção especial ao Brasil no fornecimento do princípio ativo que produz a vacina. Os outros países, então, há uma disputa forte no mercado internacional sobre isso. Olha, em fevereiro do ano passado, um grande médico, amigo meu, ele disse, olha, me ligou isso, eu estou indo para a minha fazenda, porque eu não sei, ele já é uma pessoa com alguma idade, eu não sei como isso vai vir, mas coisa boa não vem. Eu falei, mas quanto tempo você acha essa onda? Tá? Disse, não, isso não é uma onda, isso é um vírus para o qual não existe vacina. E só vai resolver com a vacina. Eu lembro que em maio, junho, eu liguei para ele, escuta, tem perspectiva? Ele disse, nós estamos no mesmo que eu te falei. Existe uma evolução grande para encontrar a vacina. Mas enquanto não tiver vacina, não vai resolver. Não adianta. Só um alucinado pode imaginar que, fazendo crescer a contaminação e tal, você cria imunidade de rebanho. Isso é uma insensatez absoluta. A imunidade ela vem na medida em que, claro, o maior número de pessoas contaminou, mas também o maior número de pessoas hoje já deveria estar vacinado. Metade do Brasil. O Biden, quando assumiu, disse que ia vacinar 100 milhões em 100 dias. Vacinou 200 milhões. Os Estados Unidos... Escuta, o Brasil tem dinheiro para comprar vacina. É a prioridade zero do orçamento é comprar essa vacina. É dar aos brasileiros o mínimo de conforto. Então, acho que foi um erro. E continuam conduzindo errado. E a CPI está mostrando o depoimento do sujeito da Pfizer, que não sei se isso importa muito, mas o que se diz é a melhor das vacinas. Eles ofereceram as vacinas do governo brasileiro desde agosto do ano passado, 6 vezes. E o governo finalmente comprou a vacina deles, ou contratou, em março. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6, 7 meses. Quantos milhares de vidas tem aí no meio que foram perdidas por falta disso? A centralidade não teve foco. O governo faltou foco. O governo, olha, nós estávamos falando do Bruno Covas. O Walter acabou de destacar. O Bruno mudou para a prefeitura em abril, maio do ano passado. Ficou 3 meses lá. A Secretaria Municipal de Saúde não teve nenhum problema de recursos para comprar tudo que fosse necessário. Respiradores, UTIs, duplicou, triplicou o número de UTIs à disposição. São Paulo, inclusive, acolheu muita gente de fora, generosamente.
porque tinha estrutura para isso. Agora, uma coisa que era competência exclusiva, não, mas fundamentalmente do governo federal, foi completamente negligenciada. Se não fosse a vacina que o governador de São Paulo começou a negociar com os chineses lá atrás, nem isso nós teríamos. É a vacina responsável por 8 entre 10 vacinas que esteve disponível até agora para os brasileiros. Eu espero, não é possível que esse governo não tenha um gesto de grandeza e faça uma ação de governo com relação ao governo chinês. Olha, vamos fazer um entendimento, nos liberem o mais rápido possível esse princípio ativo, o Butantan está pronto para produzir vacina. Isso é difícil de imaginar que vai acontecer, mas eu espero que aconteça. Só para terminar, eu disse com os amigos, olha, tem que ver como é que vai ser o Brasil depois da pandemia, como é que vão ser as políticas, o papel do Estado, que está sendo repensado nos Estados Unidos, na Europa e tal, maior presença, combate às desigualdades, injustiças, etc, etc. Tem que ver tudo isso. Eu falei, olha, tem que ver tudo isso. Mas, primeiro de tudo, tem que ter governo. E a impressão que dá é que o Brasil não tem governo e o governo está à deriva. Walter Siglioni, para linkar aqui com essa nossa manchete, com essa nota, que após 15 dias de queda, a média de mortes por Covid-19 volta a subir, eu quero repercutir com você o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Olha, em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro chamou de idiotas as pessoas que ficam em casa ao obedecer medidas restritivas para evitar a disseminação do coronavírus. Texto aqui que eu estou lendo do portal UOL. E o presidente disse o seguinte, abra aspas, o agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, o fique em casa. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse idiota teria morrido de fome. Daí ficam reclamando de tudo. Fecha aspas. Mauro, bom, primeiro eu quero dizer da clareza do senador Zé Aníbal, né? Ele que esteve ali à frente, sabe que é um orçamento público, né? A gente que estuda um pouco o senador nesse orçamento público, sabe agora, por exemplo, essa questão tá tendo agora a CPI, mas fica olhando do outro lado quando ficam destinando verba ali para emenda ali, que hoje não é tão necessário, né? A gente tem uma DRU aqui que podia ser desvinculado para a compra de vacina. Então, assim, na questão orçamento público, o senador tem completa razão nesse aspecto. Não é feito de forma regrada o trabalho dentro do estudo do governo para se vincular à vacina, enquanto Biden ele já pegou o governo, já vinculou o orçamento e foi atrás. Aliás, o governo de São Paulo também fez isso. Fez com a Coronavac, com a Butanvac que está fazendo agora, e até com o próprio soro, né, Mauro? Então, o que é estranho até nessa fala do presidente, né? Com todo o respeito que eu tenho ao presidente, um dia fiz uma entrevista com o vice-presidente da República, o qual acho que talvez tenha um pouquinho mais de equilíbrio, desculpa até falar assim, bem mais equilíbrio que ele. Deixa ele dizer o seguinte, o que tem a ver o agrobusiness, o agronegócio? Todo mundo sabe, e não é de agora, vem de governos atrás, que o agro ele vincula um orçamento de quase 1/3 na União. Quer dizer que não parou, ele não parou, não vai parar nunca. Isso está aí agora. A condição de fazer a execução do orçamento pensando na saúde é que está faltando, é o que o senador falou. O Ministério da Saúde não vinculou isso, ficou três ministros aí que não sabiam fazer o pedido certo. E aí, para designar a verba, ao invés de fazer hoje, colocar essa verba dentro de trato político para a reeleição, a gente devia estar vinculando muito na questão da saúde. São Paulo produziu 100 milhões de vacinas, está entregando para o governo federal, vinculou toda a expertise do Butantan em cima disso, e agora entregou para lá. E quando faz essa curva para voltar para São Paulo, pelo trato nacional para a entrega de vacina, a gente vê até São Paulo faltando vacina hoje. Então, assim, eu concordo com o senador. Infelizmente, a gente está numa desgovernança assim, violenta. Faltando 29 minutos para nesta edição do programa Gente que Fala, antes aqui do nosso próximo tema, uma mensagem para você que está nos acompanhando, ouvinte e também espectador pelas redes sociais. Olha, pessoal, nós estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, o governo de São Paulo está lançando a campanha Vacina contra a Fome. Então, pessoal,
Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, pode ser arroz, feijão, macarrão, tudo no próprio posto de vacinação. Não é obrigatório, ok? É opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Acesse vacinacontrafome.sp.gov.br, mensagem do Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Eu quero colocar aqui na nossa conversa, chegou aqui para participar com a gente, dessa edição do programa Gente que Fala, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. Tudo bem, deputado? Bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Mauro. Desculpa o meu atraso, eu acabei de sair de uma audiência agora que atrasou um pouco. Mas parabéns aí pelo seu programa, Gente que Fala. Eu vejo aqui o Walter, o Zé Aníbal, fomos vereadores numa das legislaturas aqui na Câmara Municipal, o Estácio, doutor Estácio. Muito obrigado. Deputado, primeiramente, seja bem-vindo. E para a gente repercutir, a gente já falou aqui no início do programa sobre a morte do prefeito Bruno Covas. O seu sentimento, a sua palavra, a sua mensagem para o prefeito. Olha, eu fui parlamentar com ele, nós fomos eleitos em 2007, deputado estadual, e depois fomos reeleitos novamente em 2010. Então, eu tive uma relação com o Bruno Covas na Assembleia Legislativa, principalmente no primeiro mandato dele. No segundo, ele foi já para a Secretaria do Meio Ambiente. Sempre tive uma boa relação pessoal com ele, sempre tivemos, logicamente, divergências políticas e ideológicas, sempre estivemos em campos opostos, mas a gente sente muito a morte dele, logicamente, né, pela pessoa dele. Agora, politicamente, nós tínhamos divergências, também não sou hipócrita de ficar elogiando do ponto de vista político, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa, né, que não estimulava o ódio na política, ele deu uma contribuição muito grande, sobretudo nessa área, fazendo uma contraposição, né, à extrema-direita, ao negacionismo. Então, ele deu uma contribuição nessa área. Tenho divergências em outras, né, mas, sobretudo, nós lamentamos muito a morte dele e hipotecamos aqui a nossa solidariedade e o nosso conforto aos seus familiares. E esse espírito conciliador, não é, deputado Gianazzi, ficou muito evidente na campanha municipal, né, na disputa entre ele, prefeito Bruno Covas, que buscava a reeleição, com o candidato, o Guilherme Boulos, do seu partido, que, justamente, em campos opostos, tudo ficou muito bem evidente lá, em termos de conciliação política, de um lado e de outro, em campos opostos e sem ódio, com debate no campo das ideias, não é verdade? Exatamente. Eu acho que nesse momento que a gente vive é fundamental reafirmar isso, o respeito à democracia, ao debate, ao diálogo, né? A gente tem que neutralizar essa política do ódio, né? de ataque à política de uma forma generalizada. Isso só enfraquece a democracia. Nós podemos ter divergências e fazer o debate franco, aberto, democrático e respeitar as pessoas, sem querer exterminar o outro. Agora aqui, deputado, faltando 25 minutos para uma, vou entrar aqui num tema da sua área, da educação. Passado mais um ano da pandemia, os impactos dela na educação seguem sendo dos mais devastadores. Por problemas diversos no combate à Covid-19, o Brasil esteve, ou está, né, entre os países onde as escolas permaneceram por mais tempo fechadas. E a volta às aulas no começo deste ano acabou interrompida pela nova onda da doença, que fez o Brasil registrar recordes diários de casos e de mortes. E após várias tentativas frustradas, o país encara agora a reabertura confusa, com escolas criando regras próprias e uma grande dificuldade de obter dados claros sobre a contaminação. Deputado Carlos Gianazzi, a gente... ao longo do ano passado, da primeira onda, a gente não conseguiu discutir direito essa questão das escolas, qual seria o caminho ideal para mantê-las abertas ou para mantê-las fechadas funcionando bem com o ensino online. O que faltou nesse debate, nessa discussão, que não conseguimos fazer? Mauro, eu falo aqui, manifesto a minha opinião, não como deputado, como parlamentar, mas como professor de escola pública, diretor de escola. Eu comecei a lecionar nas redes públicas, nas duas, na municipal e na estadual, em 84, depois 85,
lecionei muito tempo em universidades formando professores, então fala como professor que conhece o chão da escola, o dia a dia, o cotidiano escolar, sobretudo de escolas públicas de periferia. Eu sou da Zona Sul, sempre lecionei no Grajaú, na região de Parelheiros, né? Capela do Socorro, enfim, então conheço, falo aí como alguém que conhece de fato. Olha, para nós, logicamente, é um grande consenso na sociedade da importância da educação, da importância da escola na formação das pessoas, o quanto ela é importante não só do ponto de vista da assimilação dos conteúdos, mas da formação, né? Ela tem uma função social importante, enfim, há consenso entre todos nós. Mas nesse momento em que nós estamos no auge da pandemia, com mais de 2.000 pessoas morrendo todos os dias no Brasil, o estado de São Paulo já passou de 100 mil mortes, o Brasil já vai para, né, mais de quase 450 mil mortes. É grave a situação do Brasil. Então, nesse momento, né, defender a educação no Brasil significa defender a educação, e defender a vida significa manter as escolas fechadas, porque a escola é um local de contaminação. Esses protocolos estabelecidos, eles são impossíveis de serem praticados nas escolas, porque o processo educacional é diferente, as relações entre os alunos, você não consegue fazer esse tipo de controle. E no pouco tempo em que as escolas foram reabertas, agora no início do ano, da rede estadual, por exemplo, que nós temos todo o mapeamento da rede estadual, nós tivemos já mais de 2.400 casos de contaminação, só na rede estadual, em mais de 1.200 escolas. E já tivemos mais de 60 pessoas mortas, só de professores, só de profissionais da educação. E esse é um dado, assim, muito raso. É mais do que isso, eu garanto, né? Isso sem contar nas outras redes de ensino, nas redes municipais, na rede particular. Muitas escolas particulares, inclusive essas de elite, elas reabriram, e quando houve a contaminação, elas regrediram e fecharam novamente. Tem uma escola que fica em Perdizes, o Colégio São Domingos, que tem ligações com a PUC, abriu e fechou, porque percebeu que não tem condições de fazer isso. Então, é precipitado, é arriscado, é temerário reabrir as escolas. Nesse momento, é lógico que a educação é importante, mas mais importante é a vida, porque a aprendizagem a gente recupera de alguma forma, a vida a gente não recupera nunca mais. Então, por isso que nós defendemos as escolas fechadas, porque para nós, escola fechada é vida preservada. E investir no ensino remoto. O Estado tem que municiar os nossos alunos com a internet gratuita, né, com os professores também. Os professores têm dificuldades de ter acesso à internet. Por isso que foi aprovado no Congresso Nacional o projeto da conectividade, garantindo internet gratuita para todas as escolas, alunos e professores das escolas públicas. O projeto foi aprovado e, pasmem vocês, o presidente Bolsonaro vetou o projeto, que ia custar 3 bilhões de reais de um fundo, que nem era do dinheiro da educação, propriamente dito. E o projeto foi vetado, que é um absurdo isso. Mas essa é a nossa opinião. Senador José Aníbal, para a sua contraposição e o mesmo questionamento, a gente não conseguiu fazer a devida discussão durante a primeira onda da Covid-19 em relação à reabertura das escolas? De fato, eu acho que essa discussão prossegue, né? A grande vítima de tudo isso aí é o aluno, sobretudo o aluno pobre, que não tem condições de ter a aula não presencial, né? Eu concordo plenamente que tem que prover, isso foi uma realidade que a pandemia escancarou, não foi a única, mas essa se tornou muito intolerável, né? O descaso com a educação, que ainda é acima do que poderia ser tolerável. Quer dizer, educação tem que ser, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, a quarta revolução. Quer dizer, se você não tiver habilitado, não digo nem só o letramento, mas se você não tiver habilitado para usar as linguagens, usar as tecnologias que estão disponíveis, você já está fortemente penalizado para a vida inteira. Então, e a educação lá no primeiro grau é crucial. Quer dizer, eu tenho dito isso em vários lugares que vou, que, mais uma vez, nós estamos sacrificando, ou na iminência de sacrificar, mais uma geração.
Devia haver toda uma ação muito direcionada, forte, consequente, de resultados, para prover os meios, para que toda criança do Brasil tivesse acesso ao ensino à distância, o não presencial. Quanto às questões do dia a dia, como elas estão acontecendo hoje, eu não tenho acompanhado muito, mas sei que há todo um debate sobre abre, não abre, mesmo criando as condições adequadas, distanciamento, máscaras, álcool gel, etc., ainda não existe a segurança necessária para que as aulas voltem, os alunos possam voltar e tal. O mundo todo está vivendo experiências nessa área. Eu não tenho clareza de que não seja, que seja necessário fechar as escolas. Eu acho que tem que ter caminhos, e deve ter caminhos, porque eu vejo que isso está acontecendo em vários lugares do mundo, para que as escolas funcionem dentro das condições básicas de saúde, ainda que isso não possa ser um funcionamento na dimensão, na escala que vinha acontecendo antes. Dias alternados, horários menores, mas não perder esse vínculo que já é propiciado pelo relativo, infelizmente, ainda precário avanço na vacinação no Brasil. Faltando 17 minutos para 1 agora no programa Gente que Fala, mudando de assunto. Doutor Estácio, a pandemia de Covid-19 forçou muitas empresas a repensarem seus modelos de trabalho e o home office certamente foi a alteração mais significativa. Porém, as mudanças também afetaram diretamente a rotina de trabalho dos empregados e provocaram preocupações, dúvidas e receios. Bom, no dia a dia, doutor Estácio, como é que a gente faz para controlar o horário de trabalho? Nós, trabalhadores, e também os próprios patrões, enfim, como é que lida com isso aí no dia a dia? Pois é, Mauro. A pandemia, como todos falaram, está trazendo prejuízo não só para a educação, para a economia e também para os trabalhadores, não é verdade? Mais de 13 milhões de desempregados, pessoas que não conseguem se recolocar, e as empresas, aquelas que ainda estão em atividade, graças a Deus, né? Grande parcela ainda continua a produzir serviços e produtos, mas adota algumas medidas para a contenção de despesa ou para diminuir a disseminação desse vírus traiçoeiro. Aí o que acontece? O trabalho remoto é uma forma da empresa prevenir a contaminação e também, de um lado ou de outro, de diminuir o custo com relação aos empregados. Mas, para isso, é importante dizer que a responsabilidade do patrão com relação à saúde do trabalhador, a evitar o acidente de trabalho, continua. Então, isso quer dizer o quê? Que o trabalho remoto, Mauro, é um trabalho que seria, na verdade, uma extensão do local de trabalho, onde o trabalhador continua com o direito de receber do patrão as condições de trabalho. Por exemplo, a mesa de escritório, a cadeira confortável para que não adquira uma doença no trabalho. E com relação ao horário, também deve ser respeitada a jornada normal de 44 horas ou a contratada de 36, e existe sim, Mauro, a forma eletrônica desse controle. Então, o trabalhador deve, quando aciona, por exemplo, o computador, mandar a mensagem que iniciou o trabalho, quando para para o almoço, quando volta e quando termina o expediente. É tranquilo, tem que haver, sim, o controle de horário para que o trabalhador não trabalhe mais do que a jornada normal. Você entendeu? Nós já temos casos, doutor Estácio, de trabalhadores em home office que adquiriram doenças do trabalho por alguma negligência das empresas em relação à falta de destinação para esse trabalhador, de equipamento adequado, de mesa, de cadeira, enfim, toda essa parte aí que tem que estar bem calçada do ponto de vista da boa adequação para o trabalhador? Sim, Mauro. Já temos ações aí em que trabalhadores, né, que 1 ano e meio, quase praticamente, de pandemia, trabalhando numa cadeira que não tem todas as condições para se evitar, né, uma má postura, então isso começa a dar dores nas costas, problema na digitação. Já temos discussões, ações
discutir a responsabilidade da empresa por não fornecer os meios necessários para que esse trabalhador possa desenvolver suas atividades com a segurança mínima da saúde. Então, já temos, sim, ações trabalhistas onde o trabalhador pede uma indenização pela sua perda de capacidade, não integralmente, né, mas parcial, pelo menos, com problemas nas costas, problemas de postura. Então, é uma preocupação, sim, que o empresário deve ter. Por quê? Primeiro, está trabalhando com a saúde do seu funcionário, que é a primeira obrigação do patrão. E segundo, que isso pode trazer mais prejuízos para o patrão em responder ações de indenização na Justiça do Trabalho. E nesse sentido, doutor Estácio, uma pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Todos os dias ele participa com a gente aqui. Ele pergunta quais seriam as mudanças na CLT ainda necessárias aos novos tempos. Olá, Jaime. Sempre ele está aí participando, né? Grande abraço para você. Então, a CLT, uma grande inovação foi realmente o trabalho home office, que jamais, na verdade, na lei se fala em teletrabalho, né? Que é um termo genérico do trabalho home office, porque o trabalhador, quando se coloca no mercado para o teletrabalho, ele já se coloca como no local de trabalho na casa dele, e não na empresa. Já o home office, não. Ele está trabalhando no local de trabalho do empregador e, por conta da pandemia, houve a transferência para casa. Então, tem essa diferença. Essa é uma das inovações da reforma trabalhista lá de 17 de novembro de 2017. Muito importante e que começou, vamos dizer, ser muito mais praticada agora na pandemia por conta aí desse terrível vírus. Deputado Gianazzi, pergunta aqui da Vera Lima, ela está com a gente pelo Facebook, também sempre participando com a gente, e ela quer saber o seguinte: por que depois de 14 anos o senhor deixou de ser membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo? Depois, na verdade, de 16 anos. Eu sempre fui membro titular, por conta do meu trabalho, da minha militância na área da educação, como professor, diretor de escola pública, enfim, sempre teve esse reconhecimento, inclusive dos adversários, né? Enfim, agora, estranhamente, o meu nome foi retirado na nova formação da Comissão de Educação. Nem entendo isso como uma retaliação ao nosso trabalho, aos nossos enfrentamentos feitos ao governo, à Secretaria da Educação. Eu acionei a Justiça várias vezes contra a volta das aulas presenciais, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, nós entendemos que é uma perseguição política, que é uma retaliação aos movimentos que a gente tem feito dentro e fora da Assembleia Legislativa. Mas isso não vai nos calar, ao contrário, só fortaleceu ainda mais a nossa luta, mas criou um precedente na Assembleia Legislativa, porque isso nunca aconteceu. Não só fui expulso da Comissão de Educação, como fui expulso de todas as comissões. Hoje eu sou o único deputado da Alesp sem comissão alguma. Então, isso prova que é uma retaliação do governo Dória em relação à atuação do nosso mandato. E o PSOL está sem vaga, então, tanto entre os efetivos quanto entre os suplentes? Exatamente, ficamos de fora da Comissão de Educação, após 16 anos de permanência, de trabalho, repito, reconhecido pelos adversários, que reconhecem, discordando, logicamente, que é salutar isso, a discordância, mas reconhecendo o nosso trabalho histórico na defesa da educação pública e dos seus profissionais. O Adriano Lopes está com a gente no nosso canal no YouTube. José Aníbal, senador, ele quer saber a sua avaliação sobre os pedidos pela volta do voto impresso no Brasil. Olha, eu não tenho nenhuma motivação para defender esse voto impresso. A tecnologia de votação existente no Brasil é reconhecida como uma das melhores do mundo. Foi um trabalho excepcional realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por técnicos de toda a natureza. Jamais houve qualquer indício de fraude em qualquer urna, em qualquer eleição que tenha sido feita através da urna eletrônica que nós temos hoje. É até motivo de, às vezes, na conversa com gente de outros países, por exemplo, Estados Unidos, eu já falei com alguns americanos, vocês deviam adotar a nossa tecnologia.
ela é capaz de suportar toda a complexidade do voto que existe lá nos Estados Unidos, que eles fazem várias coisas simultaneamente no dia da eleição e tal. Agora, exige a presença física, né? Não é um voto não presencial, tem que fisicamente ir lá, comparecer e marcar a urna. Acho isso um factoide, um absurdo que vem sendo disseminado por esse presidente da República como uma ideia que ele vai deixando cada vez mais evidente: se eu não ganhar, a apuração não valeu, né? Se eu não ganhar é porque a eleição será fraudada. Isso é de uma estupidez, de uma insensatez total. Na linha do que ele já disse muitas vezes sobre outras coisas, hoje mesmo chamando de idiotas as pessoas que vão trabalhar ou que por alguma razão têm que saber trabalhar, e comparando com o agronegócio. Ele não tem o menor... não há nenhuma lógica, nenhuma racionalidade no raciocínio que o presidente da República faz. E ele trabalha, opera com isso para realmente manter uma certa fidelidade de pessoas que acreditam que a irracionalidade, o ódio, a briga, a transformação de todo adversário em inimigo é o caminho para se manter no poder. Não será. Eu quero repercutir também com o deputado Carlos Gianazzi, deputado, essa questão aqui do Adriano Lopes sobre voto impresso no Brasil. O senhor tem 4 mandatos como deputado estadual, os anteriores como vereador, antes de 1996, né? Porque em 96 que começou o voto eletrônico, não é? Com a urna eletrônica. Alguma suspeita, deputado? Não, eu nunca tive nenhum problema com isso, entendeu? E nunca vi provas consistentes. Pode ser que haja até, mas esse não é um problema hoje do sistema eleitoral. Pontualmente você pode ter algum problema, mas é um avanço para o Brasil, sem dúvida nenhuma, o voto eletrônico, né, que impede, por exemplo, neutraliza em muitas regiões do Brasil e mesmo nas periferias das grandes cidades, o controle de milícias, do coronelismo local, em cima do processo eleitoral. Então, é um avanço civilizatório para o Brasil, que sempre teve a marca do coronelismo político, eleitoral, do controle. E, na verdade, o Bolsonaro está fazendo isso porque já prepara, né, a sua base ali de sustentação ideológica para tentar rebater um possível resultado eleitoral em 2022 que não seja favorável a ele, né? Ele vai ter a mesma tática do Trump. Ele é um papagaio, né, um reprodutor das práticas do Trump. Só que isso não vai funcionar, porque o problema do Brasil é outro. O Brasil quer vacina, quer comida, quer emprego. Então, ele faz isso como política diversionista, mas eu discordo completamente. Esse tipo de voto, o voto impresso, vai favorecer as milícias, né? O crime organizado que vai controlar as eleições em muitas regiões do país. Daniela Neves pergunta para você, Walter Siglioni, há alguma estratégia por trás dos constantes ataques do governo à imprensa no Brasil? Boa pergunta, né? Mauro, a gente que é filho de jornalista, né? Somos atuantes há 30 anos, a gente viveu o período da ditadura, diz que não existiu, mas existiu. Meu pai teve problema, minha mãe teve problema, foram presos. É muito estranho hoje em dia você ter essa situação de o jornalista precisar falar, ter que relatar e de imediato ser criticado. E hoje, abastecido com uma rede de fake news através das redes sociais, uma preocupação enorme, né? Que agride a democracia, que não traz nada para ninguém, né? Quando a gente percebe a fala aí do nosso presidente, a gente sente a falta ali de um porta-voz, um sujeito para intermediar as ações com a imprensa, que o nosso papel é essa. Agora, se tem um ataque à democracia, olha, o Brasil tem índices agora que é um dos piores países para agressão a jornalistas que teve, né? Isso agora, de 2020 para cá, olha como a gente subiu com números horríveis, né? Pandemia, segundo lugar do país, né? Agora está terceiro, mais ou menos, por causa da Índia, né? Ou agressão a jornalista, quer dizer, a nossa democracia tão recente, tão novinha, sendo aí açoitada por esse tipo de comentário que o senador falou aí, parece desconexo do que é a realidade que está acontecendo no país hoje.
E até para repercutir também, você destacou no início do programa que você fez uma entrevista longa com o vice-presidente Hamilton Mourão. Qual que é a sua impressão, né, no trato dele com você, com a imprensa, né, na comparação com o presidente Bolsonaro, que não fala com a imprensa, ele fala pelas redes sociais e quando fala com a imprensa é uma agressão atrás da outra. Eu que tive dos dois lados, Mauro, quer dizer, sendo jornalista, fiz direito e fui candidato, né? Você percebe que tem um liame aí muito pontual do que é a liturgia do cargo, né? O Mourão, além de ser militar, como a gente foi, ele tem muito estabelecido esse regramento, né? Em que cargo que eu estou, o que eu faço, o que tem essa simbologia toda. Ele tem uma certa linha. Nessa entrevista, eu percebo muita coerência no que ele fala. Quanto à relação com a mídia, a gente conversou com o Palácio do Planalto, estabeleceu a linha de entrevista, né, sem ser vendido, né, perguntou-se o que precisava e ele respondeu dentro do regramento de um vice-presidente da República aquilo que a gente perguntou. Então, assim, você não teve essa história de ir para a mídia, de falar depois, de ter um linguajar diferente do que a gente espera de um alto cargo do Poder Executivo, né? Eu tenho orgulho de falar, foi uma entrevista muito boa, assim como eu fiz com Mário Covas, como eu fiz com Alckmin, sabe? Então, assim, é uma outra relação, é outro patamar, eu acho que seria outro Brasil. Pessoal, o tempo do programa se esgotando, você está com a palavra, Walter, sua despedida. Eu tenho muito orgulho de estar aí com você, Mauro, com a Zenilda, com o senador Aníbal, né, com o nosso deputado Genete, concordo com os dois, né, Fausto Camunha. Eu quero agradecer ao advogado que está aqui, que faz parte da nossa classe, agradecer muito essa oportunidade de fazer cidadania com vocês e vamos ver se a gente melhora, né? Vamos rezar para o Brasil melhorar com essa questão da pandemia. Doutor Estácio, sua despedida. Bom, Mauro, eu também sempre quero agradecer a participação no programa Gente que Fala, um programa que sempre está informando, ensinando a todos os ouvintes, a nós mesmos, uma grande e sempre seleta bancada, com os bastidores da mais alta qualidade, e ficar aqui com uma esperança da vacina para todos e o fim dessa pandemia, emprego e melhorias. Problema com a comunicação, doutor Estácio. Voltou? Vamos lá. Deputado Carlos Gianazzi, sua despedida. Tem um problema aqui com o doutor Estácio. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu programa, Gente que Fala, você, ao Camunha, a Zenilda, que é um programa que ajuda para a construção da cidadania, é um programa democrático que abre espaço para, né, todas as vertentes políticas e ideológicas, isso é fundamental, né? E saudar aqui a participação do Estácio, do Zé Aníbal, do Walter, né, nesse programa que eu cheguei atrasado, mas tenho certeza que deu uma contribuição para que haja reflexão crítica sobre o momento atual. Certamente. Muito obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Estácio, você terminou, concluiu? A gente passa para o Aníbal. Só agradecimentos, tá, um abraço a todos da bancada e aos ouvintes. José Aníbal, sua despedida. Mauro, foi um prazer participar mais uma vez do Gente que Fala. Eu sei da audiência e da fidelidade dos ouvintes, dos telespectadores do Gente que Fala, e sei que você preza muito esse ambiente de debate, né? Dialogar, sem agredir, mas afirmando posições, porque é por esse processo que a gente evolui. E o Gente que Fala ajuda muito nessa direção. Um abraço a todos. Esse é exatamente o nosso papel, deputado, senador Zé Aníbal e deputado Carlos Gianazzi, colocar todas as opiniões aqui, todas as vertentes, ajudando na formação de opinião do nosso público. Essa é a nossa proposta. Quero agradecer a presença aqui do sempre deputado, sempre senador, José Aníbal, do PSDB, do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, do jornalista Walter Siglione e também do advogado doutor Estácio Ayrton Moraes, que é especialista em direito trabalhista. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, cuidando da nossa sonoplastia, ele também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é nosso diretor-geral. Do outro lado, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora da programação da Rádio Trianon, Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, da 1 às 2, e a partir das 2, o André e você com o André Lúcio Nicoli. 1 e 1, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.